Ele que não tem amém. Vamos lá, 1 Timóteo 5:8. Mas aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou resumir aqui o meu testemunho, porque quem quiser ouvir, né, o testemunho completo, tá lá no meu canal no YouTube. Depois eu vou deixar o endereço para vocês. É Mulheres Forjadas pela Palavra. E lá tem esse testemunho. Eu gravei há 5 anos atrás esse testemunho. Mas o Senhor, ele transformou a minha casa, ele transformou meu casamento, como eu falei. Eu estive por quase 3 anos divorciada, e o Senhor restaurou a minha vida, a vida do meu esposo, e nós nos casamos de novo. E nisso eu já pastoreava, eu já cuidava da igreja, já fazia de tudo, mas existia uma coisa que eu não fazia, que era cuidar da minha família. Não fazia em vários sentidos, porque existe uma falácia, existe uma inverdade, que muitas mulheres acreditam, que eu digo que isso foi implantado por Satanás, que diz assim, que se você faz a obra de Deus, Deus vai fazer lá dentro da sua casa. Aí você pode pensar assim: "Espera aí, mas então eu não devo fazer a obra?" Não, não é isso que eu estou falando. Muitas mulheres têm apoiado nessa falácia de que se você cuida da obra de Deus, Deus vai cuidar da sua casa. Não, tá errado. Se você cuida das coisas de Deus, primeiro, que a sua família é uma coisa de Deus. Segundo, que aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Deus só faz aquilo que nós não podemos, que é guardar a nossa família, dar livramento, prover, suprir. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, eu vivia naquela de fazer a obra de Deus o tempo todo. Eu fazia a obra de Deus de segunda a segunda. Na minha casa não tinha horário para almoço, não tinha horário para janta, não tinha horário para nada, não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, porque tudo dependia da agenda da igreja. Conforme a igreja caminhava, a minha casa caminhava. E estava tudo errado, porque antes de fazer a obra lá fora, eu tinha que fazer dentro da minha casa. E quando as coisas começaram a desmoronar aqui dentro da minha casa, o meu casamento, tudo começou. Eu achava que estava tudo certo, porque eu estava fazendo a obra de Deus. Então, meu filho mais velho se envolvendo nas drogas e o meu casamento indo de por água abaixo. E ali, a igreja estava indo tudo bem, mas dentro da minha casa estava tudo destruído. Então, eu comecei a pedir ao Senhor, para o Senhor me alinhar, para o Senhor me mostrar o que estava errado. Foi quando eu li esse texto e parece que ele saltou da Bíblia, parece que ele saltou diante dos meus olhos e eu comecei então aquilo pesou em mim, eu falei: "Mas espera aí, então tudo que eu estou fazendo não está sendo no último dia então, o Senhor vai falar que eu sou pior do que o infiel, porque eu não estou cuidando da minha família?" E olha, com muito pesar no meu coração eu digo isso, muitas mulheres cristãs estão vivendo nesta situação. Talvez você pode dizer assim: "Ah, mas os homens também". Tá bom, lindonas, eu sei, mas aqui tem mulheres, então eu vou falar para mulheres. Eu não vou falar dos homens aqui, se os homens não estão aqui para escutar, tá certo? Então, opa, muitas mulheres estão vivendo nessa situação. São mulheres proativas, mulheres líderes, mulheres pastoras, mulheres que fazem muito na obra. E não está sobrando tempo para cuidar da casa. Eu digo isso porque na minha casa era assim. Eu não tinha tempo para cuidar da minha casa. Minha casa ela vivia desorganizada. Eu arrumava quando dava, eu fazia quando dava, porque eu estava cuidando da obra. E com isso, eu estava cada vez mais destruindo o meu casamento.
Quantas mulheres hoje estão vivendo nessa situação? Elas estão cuidando da casa, são mulheres, sim, que trabalham muito. Mulheres que trabalham fora de casa, que trabalham na obra. Sim, porque as mulheres, elas têm uma capacidade de fazer muitas coisas. Mas com isso, essas mulheres estão doentes, sobrecarregadas, estressadas. Quando chegam dentro de casa, elas não querem mais nada, porque acaba a energia, acaba a força, ninguém é de ferro. Então, quando chega dentro de casa, não tem mais energia para brincar com o filho, para cuidar do marido, para cuidar de uma casa, para preparar uma mesa, para fazer uma comida com satisfação, porque muitas têm feito por obrigação, porque talvez tem que deixar a comida pronta para os filhos no outro dia, talvez tem que levar uma marmita, o marido leva a marmita e por aí vai. Eu sei que a realidade nossa é uma realidade onde as mulheres têm dupla jornada de trabalho, trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa. E com isso, também tem a obra, tem o ministério, onde as mulheres têm uma participação muito forte na igreja. E as mulheres, elas sim, elas fazem acontecer. Porém, nós precisamos pensar qual é o nosso ministério principal. Qual é o nosso primeiro ministério? Será que vale a pena nós fazermos tanto para chegar no último dia o Senhor nos chamar de infiel? Será que vale a pena isso? Então nós precisamos começar a colocar isso na balança. Olha, eu falei com o Espírito Santo assim, mas como que eu vou falar isso? Mas assim, tem muitas mulheres que vão precisar pisar o pé no freio. Tem muitas mulheres que vão ter que começar a renunciar a algumas coisas para que a sua casa seja restaurada. Porque, lindona, me desculpa o que eu vou falar aqui, mas não adianta nada, você ora, 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 mas não vigia. Você ora, ora, mas não age. E oração, tem que ter ação. Tem muitas mulheres que estão pedindo respostas de Deus. Talvez hoje seja a resposta que o Senhor está te dando. Talvez você ora muito e esquece de cuidar aí do seu marido, esquece de cumprir o seu papel como esposa, porque talvez você esgota e aí chega na hora, não tem mais energia mesmo para ser esposa, para ter intimidade com o seu marido, para dar ali, né? Para se satisfazer também, porque não é só para satisfazer o marido, para você desfrutar das bênçãos do casamento. Quantas mulheres, elas oram, jejuam e faz campanha e faz tanta coisa, mas não está fazendo o principal. E sabe o que que a palavra diz? Lá no livro de Samuel, o Senhor ele fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita mulher sacrificando, sacrificando e até falando: Deus, eu estou sacrificando. Ah, Senhor, eu estou fazendo o maior sacrifício, não está resolvendo nada. Deus não está te pedindo sacrifício, Deus está te pedindo obediência. Por muitas vezes eu sacrifiquei demais, mas eu não obedecia. Quantas vezes eu fazia sacrifícios, mas eu não obedecia o principal da palavra, que era cuidar da minha família, cuidar da minha casa. Por quê? Vamos entender o seguinte: na Bíblia, nós somos comparados com várias coisas. Primeiro, nós temos uma identidade. A nossa identidade em Deus é de quê? De filha. Nós somos filhas, certo? Depois, nós temos uma missão. A nossa missão é ser parecidas com Jesus, revelar a glória do Pai, porque nós somos filhas. Assim como Cristo veio na terra e revelou a glória do Pai, nós também temos essa missão. O nosso chamado como filha é reproduzir aquilo que o Pai nos ensinou. Então, como igreja do Senhor, nós somos chamados de noiva, nós somos chamadas de tantas, né? Nós temos tantos nomes que o Senhor nos dá. Então, como a noiva de Cristo, nós temos que ter as nossas vestes brancas preparadas para nos encontrar com Cristo.
Mas isso só vai acontecer através de quê? Da obediência. Jesus, ele falou assim, olha, se vocês obedecem, vocês mostram que me amam quando obedecem aos meus mandamentos. Então, muitas vezes nós estamos sacrificando, mas não estamos obedecendo. E nesse sacrifício está sendo colocado muitas coisas que Deus não está pedindo. Então, presta atenção naquilo que o Senhor está falando hoje. Porque o ano de 2025, o Senhor está nos chamando de volta para um arrependimento. Deus está chamando mulheres de volta para o seu lar, de volta para a sua casa, de volta para o leito de intimidade. Quantas mulheres, na desculpa aí de jejuar, passam meses sem ter intimidade com o marido, na desculpa de que está jejuando para Deus salvar o marido. Lindona, Deus vai usar você para salvar seu marido. Lê a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7 vai falar assim, olha, que a esposa crente, ela santifica o marido não crente. E como é que ela santifica? Porque se você começa a ler o texto a partir do versículo 1, vai falar sobre a intimidade sexual. O próprio apóstolo Paulo fala: não se apartem por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Então, olha como é poderoso isso. Olha como é poderoso. Mas o que Satanás está fazendo? Ele está roubando isso das mulheres. Ele está roubando isso porque coloca como não, eu tenho que orar pelo meu marido para Deus salvar. Sim, tem que orar sim. Tem que orar, tem que jejuar, sim. Porém, oração sem ação, ela não vai surtir efeito. Porque aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Então, entende isso? Educar os seus filhos, ensinar a eles a palavra de Deus, não é obrigação das irmãzinhas da igreja lá, das tias da salinha. Ler a palavra com seus filhos, orar com seus filhos, abençoá-los antes de ir para a escola, abençoá-los antes de ir para o trabalho. Isso é nossa função, isso é o nosso trabalho. Fazer ali uma comida abençoada ali, por mais simples que seja, fazer uma comida, fazer ali um alimento, preparar a mesa, chamar todo mundo ali, agradecer ao Senhor. Isso faz parte, sim, do ministério, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. Então, quantas vezes nós queremos que os nossos filhos conheçam a Deus, mas através dos outros? Não, lindona. Os seus filhos vão conhecer a Deus através da sua vida. É através, não é só através daquilo que você fala, mas através daquilo que você faz. Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer assim: para nós inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, ele fala: olha, leia os mandamentos, inculque na cabeça dos seus filhos, andando, deitado, assentado à mesa, andando no caminho, o tempo todo. Mas não é o tempo todo falando da Bíblia, é o tempo todo vivendo o que a Bíblia está dizendo. Então, lindona, quando você faz um bolo, senta na mesa para tomar um café com seu marido e com os seus filhos, você está fazendo a obra também. Quando você está ali lavando a sua roupa, passando a roupa, quando você está arrumando a sua cama, quando você está lavando seu banheiro, organizando sua casa, você está exercendo o ministério. O problema é que nós fomos contaminadas com a cultura feminista que diz que limpar a casa nos torna inferiores. O que a cultura feminista, ela diz que a mulher que não trabalha lá fora, ela não presta para nada. Não estou dizendo que a mulher não deva trabalhar fora. Infelizmente, nós vivemos em um país onde nós precisamos sim. Tem muitas que não têm a necessidade e que podem ficar em casa. Glória a Deus por isso. Mas tem muita mulher dentro de casa que não está presente do mesmo jeito. E tem aquelas que estão lá e que o coração está no lar. Então, entende a diferença? Sabe? Eu sou mentora do Experiência do Lar. Não sei se as irmãs aqui conhecem, mas o Experiência do Lar, ele abriu a minha visão de uma maneira que é assim, é maravilhoso. Porque a gente, nós somos criadas sempre para ir lá fora buscar.
o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que a palavra de Deus diz em Tito. Lá no livro de Tito fala assim, olha, que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas serem boas donas de casa, amarem seus maridos, educarem seus filhos, para que a palavra de Deus não seja escandalizada. Gente, olha só que lindo. Para que a palavra de Deus não seja escandalizada, sabe por quê? Porque a nossa vida prega. A nossa vida prega mais que as nossas palavras. Então, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, pregue a palavra com atitudes, com ações. Porque hoje eu posso dizer para vocês que eu desfruto de um casamento restaurado, de um casamento abençoado, mas eu precisei aprender dentro da palavra de Deus. Eu precisei entender que quando eu estava cuidando da minha casa, eu estava glorificando ao Senhor. O que é que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31? Façam tudo para a glória de Deus. Ele diz assim, olha, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 23 fala assim, olha, faça tudo como para o Senhor. Tudo que vocês forem fazer, o texto vai dizer assim, lembrei. Tudo que vocês forem fazer, faça como para o Senhor e não aos homens. Então, quando você cuida da sua família, quando você cuida do seu lar, quando você cuida dos seus, você está fazendo a obra de Deus. E é claro, eu não estou dizendo que nós não podemos contribuir na congregação, na obra, fazer uma visita, evangelizar, pregar, cuidar de pessoas. Não estou dizendo isso, até porque eu também faço isso. O problema é que nós não podemos trocar, a ordem não pode ser invertida. Eu não posso fazer tudo lá na igreja para mostrar para os meus pastores, para os meus líderes, para as pessoas que eu faço. Não, porque a palavra de Deus fala em Provérbios 31, lá no finalzinho, depois de citar tudo aquilo que aquela mulher faz, diz assim: o seu marido a elogia, os seus filhos a elogiam. Então, o primeiro lugar que nós temos que ser mulher de Deus é dentro da nossa casa. Não adianta lá fora as pessoas falarem, nossa, ela é uma mulher de Deus, ela é isso, ela é aquilo. Se dentro de casa o seu marido não te vê como uma mulher de Deus, os seus filhos não te veem como uma mulher de Deus. E eu não estou falando aqui de que, muitas usam aquela fala que Jesus disse, que o profeta não tem honra na sua pátria. Não, lindona, isso não vale, não. Quando Jesus falou que o profeta não tem honra na sua pátria, e Jesus estava dizendo que muitos ali não estavam acreditando no que ele podia fazer porque já o conheciam. Mas depois os próprios reconheceram, os próprios irmãos de Jesus reconheceram quem ele era. Então, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher fogo puro dentro da sua casa. Porque tem muita mulher que é fogo puro lá dentro da igreja, mas a cama dela tá mais gelada do que uma geladeira. O freezer tá pior que o freezer. Não tá pegando fogo, não. E aí você está escandalizando a palavra. Você está escandalizando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que a mulher casada, ela cuida primeiro das coisas do seu marido. Seu marido, independente se ele é cristão ou não, você cuida primeiro das coisas do seu marido. A solteira não, a solteira cuida das coisas do Senhor, mas a casada cuida primeiro das coisas do marido. Então, lindonas, Deus não quebra princípio. Lembra disso. Deus não quebra princípio e a honra, ela tem que ser dada, não é para quem merece, é para quem tem direito. E honra é uma coisa que o seu marido tem direito porque ele é seu marido. E a Bíblia fala para honrar. Só por isso. Mas ele não está merecendo. Não, a Bíblia não falou isso de merecimento. A Bíblia fala de direito. Então, se você quer ser uma mulher de Deus, quer ser uma mulher fogo puro, comece pegando fogo aí onde tem que pegar. Entende isso?
Eu sei que talvez você chegou aqui, você não estava esperando uma palavra assim, você estava esperando uma palavra de bênção sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que essa é uma palavra de bênção, porque essa é uma palavra que está trazendo edificação para a sua vida, porque um dia trouxe edificação para mim. Vocês pensam que foi fácil? Passar por esse processo não foi fácil, porque eu era aquela que achava que eu era boa em tudo. Meu marido que era o ruim. Eu era boa. Eu era, assim, a top das galáxias. Eu não tinha defeito. Mas o Espírito Santo começou a trazer isso. Quando eu orei, e falei: Senhor, me alinha com sua vontade. E o Senhor começou a me mostrar quem eu era, que eu era orgulhosa, que eu achava que era tão humilde. Não, eu não era humilde. Eu era orgulhosa. Eu achava que eu era demais. Mas o Espírito Santo começou a trazer isso, a tirar as minhas máscaras. Então, quando o Espírito Santo ele começa a nos mostrar, é porque ele quer nos corrigir e começar em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque Romanos capítulo 12, versículo 2, na nova versão transformadora, eu anotei aqui, ele vai dizer assim, olha, não vos amoldeis aos costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Comece a deixar o Espírito Santo mudar o seu pensamento. Porque a cultura feminista, ela foi incutida em nós de uma maneira tão terrível que nós perdemos isso, nós perdemos os valores de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Hoje em dia é tão normal deixar para lá, hoje em dia é tão normal, né? O divórcio se tornou tão normal. Eu sei que existem situações que, infelizmente, é a única solução, eu sei. Porém, hoje está muito comum. Ah, simplesmente o tal da fila anda. Então, irmãs, eu estou encerrando por aqui. Lembre-se que o Senhor, ele não nos deu um espírito de covardia e temor, mas de poder, amor e equilíbrio. É o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, seja equilibrada. Eu sei que o Senhor tem chamado para muitas mulheres em diversas áreas, mulheres que estão sim dispostas a fazer, mas comece pela sua casa, pela sua família, porque só assim você vai estar cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, e depois vou passar para a irmã Magnólia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui nesta madrugada. Senhor, é a tua palavra que nos corrige, é a tua palavra que nos exorta. E eu sei que o Senhor tem tanto para derramar sobre nós. Eu sei que o Senhor tem tanto para nos dar, mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Do jeito que nós achamos que está certo, que nós achamos que nós aprendemos, mas muitas vezes aprendemos errado, aprendemos conforme os moldes do mundo. Mas, Senhor, nos alinha com sua vontade. Nos alinha com sua boa, perfeita e agradável vontade, conforme aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Pai, em nome de Jesus, quantas mulheres aqui, Senhor, estão buscando respostas? Quantas mulheres aqui estão precisando, sim, ó Deus, renunciar, viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para elas, mas elas precisam renunciar aquilo que elas estão ali agarradas, ó Deus, achando que é isso que o Senhor quer. Pai, alinha conforme a tua vontade, começa a mostrar. Pai, eu sei que o Senhor já começou aqui hoje, eu sei que o Senhor já começou apontando o caminho aqui, eu sei que o Senhor já começou, ó Deus,
E o Senhor diz na tua palavra que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir aquilo que começou. Portanto, nós devemos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, eu creio na tua palavra. Tua palavra não muda. É a tua palavra, Pai. É a tua palavra que mudou minha vida, é a tua palavra que mudou meu casamento, é a tua palavra que transformou e restaurou minha família. Por isso que eu amo a tua palavra, é por isso que eu creio na tua palavra. Então, Senhor, eu te bendigo, eu te louvo aqui nesta manhã, porque o Senhor é bom e o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós através, Pai, da sua palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Sim, Senhor, obrigado. Obrigado por nos amar, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Obrigado, meu Pai, por cada casamento que está sendo transformado a partir de hoje. Obrigado por cada mulher que está sendo transformada a partir de hoje. Obrigado por cada mentalidade que está sendo mudada a partir de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, então, irmã Ivone, por esta oportunidade de estar aqui. E eu volto a palavra para a irmã Magnólia, que está na direção. Amém? Deus abençoe. Temos só que agradecer a Deus, né, pela tua vida, por tudo que foi falado nessa noite, nessa madrugada, né, nesse início de novo dia. Que o Senhor continue usando a tua vida com sabedoria que venha do alto, com discernimento espiritual e, como eu já havia orado, que Ele continue cuidando de tudo que leva o teu nome, porque a sabedoria que vem do alto te instrui, através da palavra do Senhor, a instruir novas vidas, para que vidas entendam o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Nessa noite eu só venho agradecer a Deus por tudo que nós podemos ouvir através da tua vida. Certamente o Espírito Santo falou neste lugar e que tenhamos a certeza que Jesus, ele é o projeto dele, é a família. Projeto de Deus é a família. E a família é o alvo mais importante que o Senhor falou nessa noite. Que você continue a ser esse vaso de honra, cheia do Espírito Santo de Deus, para que você, através da tua boca, continue a falar o que ele realmente tem para falar na terra, com instrução, que venha certamente do alto. Muito obrigada, Kátia, pela tua disponibilidade, pela tua disposição para falar o que o Senhor mandou você falar. Muito obrigada. Eu gostaria de passar para a Ivone para pedir a ela para estar encerrando a live. Ivone, por favor. Amém. Tá Amém. dando erro. Eu liguei no meu celular e, na verdade, eu tinha que ter ligado aqui no notebook. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida da Kátia. Eu creio que Deus, ele alinhou esse dia para que todas que estão participando ouvissem e que nós possamos refletir como temos vivido os nossos dias, porque quando aceitamos ao Senhor, eu sei que nosso coração, a nossa alma, ela anela por vidas, por almas, mas o nosso primeiro ministério realmente é o nosso lar, é a nossa casa. Que os nossos esposos, como já foi falado, vejam em nós uma mulher de Deus, os nossos filhos vejam em nós uma mulher de Deus, para que eles também possam caminhar junto com o Senhor e amar o Senhor como nós amamos. Se não damos testemunhos dentro do nosso lar, né, como que a gente vai dar testemunho lá fora?
E realmente essa mensagem veio no momento certo, porque como a Kátia tem visto, eu creio que muitas aqui também têm presenciado isso acontecer, né? Dentro da igreja. A pessoa com a vida toda errada dentro de casa, lá pregando, profetizando, falando em línguas, pulando na presença do Senhor e a casa toda bagunçada. Mas nós, como mulheres que oram, como uma igreja que tem buscado ao Senhor incessantemente nas madrugadas, temos clamado para que Deus venha levantar mulheres, né, ousadas, cheias do Espírito Santo. Eu oro junto com vocês para a gente finalizar essa live, que o Espírito Santo possa alcançar cada mulher representada no nosso grupo, no grupo da nossa amada Kátia, porque eu creio que tem muitas mulheres ali que erraram, mas elas estão reconhecendo que o mais bonito é a gente ser humilde, de reconhecer que a gente errou, pedir perdão ao Senhor, pedir que Ele venha nos restaurar, que Ele venha nos mostrar, nos direcionar, nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos, em primeiro lugar, cuidar do nosso lar, como a palavra diz, aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. E eu não quero estar neste lugar. Aleluia. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua filha que se disponibilizou, como a Magnólia disse, para trazer, meu Pai, direção. Há muitas mulheres aqui, eu creio. Pai, louvado seja Deus, Pai, que nós temos o Senhor. Louvado seja Deus que nós temos a tua palavra, Pai, que é bússola, Senhor, que nos orienta, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por nos dar todos os dias a oportunidade de sermos mães melhores, esposas melhores, servas melhores, amigas de Deus, amigas umas das outras melhores. Pai, nos dá, Senhor, direção. Não deixa, Pai, nenhuma das tuas filhas confundidas nem envergonhadas. Que nós possamos ter prazer de estar dentro da nossa casa, prazer, Pai, de fazer um almoço, de servir a mesa, fazer uma mesa posta, fazer um lanche com os nossos filhos, olhar olho no olho, meu Pai. Quanto também eu errei, Senhor. Mas eu louvo o Senhor que o teu Espírito Santo que habita em mim. Ah, Senhor, me fez, meu Pai, despertar do sono. Quantas mulheres, Pai, estão dormindo? Pai, eu te peço, desperta aquelas que dormem, Senhor. Esclarece para elas como a tua palavra diz, Senhor, para que elas possam viver, Senhor, o extraordinário, o efatal, haja do Senhor a cada dia, meu Pai. Porque a tua palavra diz, Pai, que basta cada dia o seu mal e que cada uma de nós aqui possamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Que nós possamos ter um coração, meu Pai, perdoador, um coração voltado, Senhor, inclinado, meu Pai, a te servir, a te obedecer, e que possamos, meu Pai, Senhor, abraçar os nossos, falar uma palavra, meu Pai, declarar um eu te amo, Senhor, Pai, que nós possamos demonstrar carinho um pelos outros dentro do nosso lar. Senhor, a minha filha tem 16 anos, meu Pai, mas a oportunidade que eu tenho, Pai, de dormir agarradinha com ela, eu durmo, Senhor, porque ela é minha filha, o Senhor me deu, ela é herança do Senhor aqui na terra. E eu, Pai, a minha família, como eu declaro todos os dias nessa live, quando eu tenho oportunidade, a minha família no altar do Senhor, servindo ao Senhor com amor, que cada uma de nós possamos declarar a minha família no altar do Senhor, servindo ao Senhor com amor. A minha família, eu oro, eu clamo, eu oro, eu clamo, eu cuido, eu zelo, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus falou conosco poderosamente, o grupo está aberto. Vocês que estão aqui na live, que fazem parte do grupo Oração em Palavra, eu deixei, quem não está, eu deixei o link aí no chat. Se vocês quiserem entrar, temos lives todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo a gente pula. E é exatamente isso que a Kátia disse, é para cuidar da família, cuidar de nós, descansarmos. E de segunda a sexta estamos juntas até que o Senhor, né, ele confirme. E
Eu creio que esse tempo Deus tem levantado essas mulheres. Nós temos orado, já tem 2 anos, para Deus levantar mulheres, sabe, um exército de mulheres que oram, e Deus tem manifestado o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia para cada uma de nós, porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Amém? O grupo está aberto para que vocês quiserem colocar, expressar, agradecer. Amém? Daqui uns 10, 15 minutos eu irei fechar o grupo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Nós declaramos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Quero declarar o shalom do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, é o que nós estamos fazendo aqui, apresentando ao Senhor as nossas súplicas, orações, e a palavra diz que quando fazemos isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, Pai, a nossa alma, a nossa mente em Ti, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Pai, se tem algo dentro do nosso lar, Pai, que está fora do lugar, Senhor, quantas pessoas, Pai, acumulam coisas, Pai, quebradas, que ficam ali, Jesus querido, nos cantos, meu Pai, mas desperta tuas filhas, meu Pai, para fazer uma faxina, meu Pai, dentro dos seus lares, Pai, para, Deus querido, jogar fora aquilo que não é usado mais, Senhor, está ali ocupando espaço, Senhor, que nós possamos, Pai, sermos mulheres sábias que edificam o nosso lar, que nossos maridos venham ter prazer de olhar para nós, e eu creio, Senhor, que será diferente esse ano de 2025, eu declaro casamentos restaurados para a honra e glória do teu santo nome, casamentos, meu Pai, restauração de casamentos, meu Pai, nós profetizamos nesta madrugada, amém? Se vocês quiserem ligar o microfone, operando Deus, Quem será? se Deus é por nós, Quem será? podemos todas as coisas. A vitória é nossa. Louvado seja Deus, que a live está gravada e amanhã eu posto no YouTube para quem, né, quiser escutar novamente esse maná do céu, vai estar disponível lá no YouTube Mulheres que Oram. Amém? Beijo, coração, até amanhã. Paz. Obrigada, Kátia. Você é uma bênção. Amém. Todas vocês são, né? Amém.